Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCAD BIM do canal HR Compacta, e o vídeo de hoje é a criação de parede de cebola. Antes de irmos para a tela, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal da FliSol pelo convite, e eu estarei realizando uma palestra dia 15 de abril pro pessoal lá sobre a implantação de projetos BIM no FreeCAD. Se você quer saber mais, quer acompanhar essa palestra, o link vai estar aqui na descrição para você se inscrever. Vai ser dia 15 de abril, às 11 horas da manhã, previsão. Mas é claro, é um festival latino-americano de instalações de software livres, consequentemente vai ser o dia inteiro de palestra. Então, aproveite essa oportunidade de conhecer mais outros profissionais da área do uso de software livre. Beleza? Outro recado, antes também de ir para a tela, dê o seu like, seu compartilhamento, seu comentário, pois isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a recomendar os meus vídeos a mais pessoas e, consequentemente, o canal ser monetizado o mais rápido possível. Com isso, eu consigo entregar conteúdo de graça para vocês, assim como eu estou fazendo agora. Beleza? Então, quanto mais divulgarem, mais conteúdo gratuito eu vou conseguir trazer aqui para o canal. E aí vocês vão ter muito conhecimento aí vindo desse canal aqui. Beleza? Bom, vamos para a tela? Vamos aqui com o FreeCAD aberto. E quando eu falo de parede camada, tá? Camadas de parede, é aquele muro, tijolo, aí vem reboco, chapisco, esboço e a pintura ou azulejo. Então, para que você tenha esse projeto de forma mais correta, eu vou ensinar aqui como usar camadas nessa parede. Pois num vídeo antigo, eu vou deixar aqui no card, que é ensinando a usar a ferramenta material aqui que a gente tem disponível. Só que tem um porém, quando a gente vai puxar o quantitativo dele, eu não consigo ter o quantitativo real de quantos blocos de tijolo eu estou usando. Ele vai acabar entendendo só 3 camadas, tá? Então, para que você possa entender melhor, vamos a um exemplo aqui. Nesse template aqui que eu disponibilizo no curso FreeCAD BIM, eu tenho, por exemplo, os materiais aqui, todos, terra, topografia e tal, né, de topografia, tal, esboço, massa, corrida, tal. E aí nós temos as nossas paredes compostas com essas informações aqui. Então, ó, eu vou criar uma parede aqui, puxar uma parede aqui. Ui, caramba, afastou. Vamos nos aproximar aqui. Criar uma parede de 3 metros, tá? Eu tenho ela aqui e eu vou agora incluir, deixa eu deletar isso aqui. Vou incluir aqui o nosso material. Venho aqui, materiais, vou definir aqui a nossa parede de 15 centímetros com uma tinta e um azulejo, tá? Dá um OK, ele vai pedir para recalcular, vou recalcular e aqui está a camada, tá todas elas em camada. Só que, vamos lá. Vamos para o X da questão aqui. Vamos imaginar que esses blocos de concreto, eles têm essa medida, 0,19 por 0,39. A primeira linha é invertida, dá um true. Vamos recalcular. OK. Ele já recalculou aqui. Só que, bom, vamos lá. É uma parede que tem 3 metros de altura por 3 metros e 19 de largura. Não vai ter 9 blocos de tijolos quebrados. Vai ter muito mais. Só para você ter uma ideia. O que é esses 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, 6, 7, 8, 9. Ou seja, ele está contando as camadas dessa parede. Então ele tem 9 paredes. Vamos fazer o mesmo? Vamos fazer uma outra parede da mesma medida aqui. 3,19, né? Então, 3 metros e 19. E agora eu vou colocar os nossos blocos de tijolos. Aqui, 0,19, 0,39, 0,19. Fazer a face aqui, deixar verdadeiro. Beleza. Ó, aí ele está contando.
Agora, essa parede está contando o quê? 112 blocos inteiros e 32 quebrados, que basicamente dá 32 dividido por 2. Vou pegar aqui a calculadora. 32. Opa, peguei o calendário. Peraí. 32 dividido por 2 são 16. Com mais 112. Então, nessa parede são 128 tijolos que vão ser necessários, sendo que 16 eu vou precisar quebrar, beleza? Então, eu vou quebrar no meio para poder encaixar, ou no meio ou nos pontos aqui. Compreendem como que é a lógica? Só que, nessa parede, eu preciso criar uma camada. Então, como que eu crio para essa parede aqui que eu já criei os blocos? Se eu for trabalhar aqui no Face Builder ou película, ele só vai pegar a película que eu estou trabalhando, ó, com a face que eu estou trabalhando. Então, o ideal aqui é, vem aqui na parede, seleciona a opção falso, Make Blocks falso, para ele desaparecer. Pedro, perde as informações? Muito pelo contrário, permanece, tá? E é até mais recomendado, porque você ativa e desativa, tá? Porque aí ele, você deixa true, depois falso, true, falso. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Para que ele possa fazer o cálculo, tá? É muito importante. Aí eu clico aqui na face e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma película. E nessa película que criou aqui, ó, Face Builder, eu venho aqui, ó, painel. Pronto, já está a camada aqui criada. Quero criar outra camada. Seleciono a face de novo, película e painel. E aí você vai reparando, ó, que eu vou criando as nossas películas. E eu vou criando aqui também, ó, película, painel. Seleciono aqui, película e painel novamente. Então, você vê, ó, agora essa parede, ela não tem mais, ela está separada. E eu consigo criar camada. Então, por exemplo, vamos supor, aqui é de chapisco, esboço, reboco. E aqui é da tinta. Ou esse aqui é do azulejo, né? E eu posso alterar também a nossa espessura, tá? Aqui no caso está de 10 milímetros. Se eu quiser em 50 milímetros, eu faço, tá? Aí vai conforme a definição de vocês. Só que tem um detalhe importante quando a gente trabalha com esse tipo de projeto, que é o seguinte, com esse tipo de característica. É no momento em que realizamos a parte draft dele, a parte para elaboração do projeto executivo. Vamos criar um grupo aqui e eu vou colocar todas essas informações aqui dentro desse grupo. Vou clicar aqui, vou criar um plano de corte e vou selecionar Shape Base View. Agora eu vou arrastar essa parede aqui para esse fora da grade para que a gente enxergue. Olha que interessante, ele está com as camadas. Só que, se eu precisar realizar o projeto executivo, fazer a união de tudo, eu vou precisar fazer o Fuse Arc. Isso conta muito, por exemplo, para esse tipo de situação aqui. Ó. Vou criar uma parede separada aqui. Ó. Criar uma parede aqui, criar uma outra parede aqui. Vou fazer uma união entre elas. Pegar aqui a midpoint, beleza. E eu tenho selecionado aqui. Vou criar um grupo novo. Vou adicionar os dois. Vou selecionar o grupo agora. Opa, cliquei a mais aqui. Plano de corte. Nesse plano de corte eu faço o Shape Base View. Vou gerar aqui, ó. Quando eu uso o Fuse Arc, ele faz, tá vendo essa linha aqui de divisória, né? Eu vou usar o Fuse Arc, ele vai remover e vai fazer uma limpeza na minha prancha e na minha planta e eu consigo ficar com uma visibilidade melhor para o meu projeto. Aqui eu estou usando painel, um é parede e outro é painel, então isso faz com que eu tenha esse problema aqui. Se eu selecionar ele e der o Fuse Arc verdadeiro, ele vai fazer o recálculo, mas não vai entender nada, porque um é parede e o outro é painel. Ele não vai compreender. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deletar ele aqui. Vou aproveitar que ele já está criado aqui.
e vou fazer o seguinte. Em vez, eu vou pegar os painéis e converter para parede. Ó, transformar eles em propriedade parede. Parede, parede e parede. Posso deletar aqui os nossos painéis? Posso. Quer dizer, não posso. Deixa eu dar um verdadeiro. Na verdade, eles são guias, eles precisam estar no projeto. Entretanto, eu posso trabalhar eles num grupo à parte. Vamos supor que eu crie aqui o grupo base e aqui o grupo parede. Parede real, vou chamar aqui. Então, vou colocar essa parede aqui, essas aqui e aqui. Pego essa aqui, deixa eu até deletar essa aqui. Plano de corte. Nesse plano de corte, crio o nosso Shape Base View. Vamos arrastar aqui para o lado. Puxar. Beleza. Vocês reparam que está aqui, ó, tá toda a camada. Só que, vamos lá, Fuzzy Arc True. Agora ele unificou todas aquelas camadas. O que é interessante? Para que é interessante isso? Primeiro, eu consigo manter a informação da minha parede, tá? Então, eu clicando aqui na minha parede, eu consigo manter aquela informação dos nossos blocos de tijolos, tá? Tá vendo? Ela permanece. Ela permanece ali. Só que, no caso, é muito mais recomendado ser verdadeiro, falso, tá? Para poder ele fazer só o cálculo. Você precisa da informação e não da visibilidade, tá? Minha orientação é essa. Trabalhe com a informação, não com a visualização. E aí eu tenho aqui o Fuzzy Arc das nossas paredes, né? Das nossas camadas de parede. Então a própria parede eu consigo ter a informação de parede de tijolo, né? Quantos blocos de tijolo eu estou usando, quais são as camadas, né? Ah, essa camada aqui, por exemplo, eu tenho X informação, tenho 3 áreas, acho que a área aqui. Cadê a área? Está aqui, ó. 19 metros quadrados essa área, essa aqui é a mesma coisa, né? Então eu tenho todas as informações aqui no nosso projeto. E eu, consequentemente, tenho minha prancha aqui mais limpa também. Posso fazer isso para outros projetos, tá? Eu posso também fazer, vamos supor, eu vou aproveitar esse T aqui, deletar isso aqui, mantenho isso aqui. Vou clicar nessa parede aqui. Ó, vou criar uma outra parede aqui. Deletar essa aqui. Vamos arrastar uma parede nova aqui. Puxa aqui. Vou clicar nessa face. Painel. Opa, não. Película, painel. Película, painel. Película, painel. Ah, não, deixa eu deletar essa película aqui. Porque eu quero pôr uma porta aqui, só para vocês verem como que fica aqui. Posicionar a porta aqui. Mais central. Beleza, agora sim. Película, painel. Película, painel. Então, se eu fizer desta maneira aqui, eu vou ter aquela falha na parede, né? Vou ter aquele erro lá. Deixa eu desmembrar aqui só para a gente ter um detalhe. Ó. Vocês podem conferir, quando desmembra também tem esse problema aqui que vocês precisam corrigir. Tá? Deixa eu fazer uma correção aqui. No caso aqui, eu tive que refazer aqui a parede, pois existe uma coisa chamada no FreeCAD que é o cache. E esse cache, às vezes, se você montou uma biblioteca ou coisa do tipo e está usando ela, pode vir algum erro e que às vezes ele é um procedimento, uma leitura errada e que acaba atrapalhando no conflito do seu projeto, tá? Mas de qualquer maneira, aqui a gente conseguiu desenvolver a parede certinho para cá. Estou aqui com as nossas películas. Esses projetos, tecnicamente eu já mostrei, né, como usar o película em projetos de casa container, né?
Então eu deixo aqui registrado para você também acompanhar como funciona o uso delas. Bem, aí eu criei minha parede, meu grupo aqui, criar o película, corte, perdão, e face build, ou shape base view, perdão. Eu venho aqui e eu tenho a parede com as camadas. Uma das sugestões, tá? Se você não quiser remover a camada, tá? Você pode fazer o seguinte. Você vem aqui, cria, por exemplo, vou trabalhar com uma polilinha. Criar aqui uma polilinha no projeto. Ó. Pego aqui, pego esse ponto, pego esse ponto aqui e aqui. Também eu posso fazer uma elevação no meu projeto, tá vendo? E mesmo eu fechando, ele vai ficar com a dimensão, mas eu posso fazer isso aqui, ó, se eu quiser, tá? É uma ideia para vocês, caso tiver algum problema com o projeto, ó. 0,01. Posso ter 0,1, tá? 0,01, eu vou deixar 1 milímetro só de espessura para montar o projeto aqui, deixar aqui, ele aqui, tá? Ó, tá aqui. Quase nem é perceptível. Isso ele detecta certinho também no TechDraw, tá? Bem, fiz aqui dessa maneira. Ou eu posso simplesmente clicar e fuziar. Entretanto, lembrando, eu estou com painel. Então o painel ele não vai funcionar. Vamos deletar aqui e vamos agora transformar os grupos, os painéis, em grupo. A parede, parede, parede e parede. Transformei meus painéis em parede. Crio um novo grupo agora. Coloco esse grupo, essas paredes, esse aqui. Esse aqui agora eu fecho. Seleciono aqui. Corte. E aí eu shape base view. Vamos puxar aqui para o canto. Venho aqui agora, ó, vamos nos aproximar para vocês perceberem. Deixo o true. Tiraram, ó, ficou certinho, ficou bem bacana e eu ainda consigo manter as marcações dos meus projetos, tá bem? Bom, pessoal, é claro que aqui eu tenho no meu curso FreeCAD Arquitetura BIM, eu detalho ainda mais sobre como trabalhar com as informações de parede, também para atribuir o IFC e atribuir também a NBR 15965 e deixar o seu projeto mais IFC, mais BIM, né, no caso. Tá? Então, aproveite a oportunidade, invista no seu conhecimento para economizar no seu bolso, pois o FreeCAD ele é de licença livre, ou seja, ele é gratuito, não tem o investimento nele. Você pode só fazer doação para os desenvolvedores se você quiser, mas e tem os treinamentos tanto aqui no canal gratuito como também no nosso site aqui. Se você quiser se especializar em projeto de hidráulica, elétrica, PPCI, que é prevenção e controle de incêndio, também temos. Então é muito importante aí você conferir e se aprofundar, beleza? Cursos a partir de R$90. Aproveite, link aqui na descrição do site hrcompacta.com. Um forte abraço, curta, compartilhe, comente como foi a sua experiência com parede de camada. Beleza? Um forte abraço, até mais.